Saudações, pessoal! Chega de sopa de letrinhas, nada de portador, nada de necessidades especiais, nada de diferente, excepcional, e isso não é picuinha, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o termo adequado, como se referir então à pessoa com deficiência. Vamos nessa? Roda a vinheta, editor! Então, galera, antes de explicar para vocês como é que aconteceu essa transformação aí terminológica, eu quero te convidar para poder se inscrever aqui no canal. Deixe desde já o seu like, ajuda a gente a fazer com que esses vídeos se propaguem, cheguem a mais pessoas e que os direitos das pessoas com deficiência, né, e aquilo que a gente ensina aqui no canal chegue cada vez ao público que interessa sobre o assunto, tá certo? Vamos lá então, galera. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, é importante a gente começar desde já procurando entender o real sentido e o significado da palavra. A gente vê muitas pessoas falando, até autoridades aí falando portador de necessidades especiais, né? Não pode falar deficiência. Gente, isso tudo tem um porquê e tem uma justificativa por trás, tá? E eu vou falar sobre o ponto de vista constitucional, né? Que também é a minha especialidade. Não tem como falar dos direitos das pessoas com deficiência sem buscar amparo, né, no histórico constitucional que nós temos, principalmente aqui no Brasil. Veja bem, pessoal, nós temos uma evolução aí histórica, né, em termos legais sobre o conceito de pessoa com deficiência. Acreditem se quiser. Por exemplo, a Constituição de 1934, ela chamava a gente de aleijado, inválido, incapacitado, defeituoso. Ainda tem gente que fala até hoje, né, defeituoso. Desvalido. E por aí vai. Em 1937 tivemos uma evolução na Carta Constitucional. Veio a palavra excepcional. Nó. Ô, gente, excepcional também é terrível, né? Essa pra mim é uma das piores, né? Na emenda constitucional número 12 de 1978, aí apareceu a pessoa, né? Pessoa deficiente. Também não era legal, né? Mas enfim, pelo menos já começaram a entender que a gente era pessoa, né? Fato é que em 1988, no texto constitucional que está em vigor, apareceu o tal do portadores de deficiência. Tentaram amenizar, mas foram um tanto infelizes, né? Porque portador, galera, a gente porta uma deficiência. Eu tenho a opção de sair de casa, deixar minha tetraplegia aqui? Eu tenho essa opção? Não tenho. Eu porto a minha carteira, meu smartphone, eu não porto a deficiência. Então, a palavra portador, ela tem uma repulsa muito grande pela militância e com razão por causa disso, né? Mas, Thiago, o que vale então, afinal de contas, hoje? É a pessoa com necessidades especiais? Poxa, também não. Necessidade especial, gente, nós temos a mesma, que é ganhar na Mega Sena, todos nós, né? Vamos combinar. O termo correto, tá? O termo adequado, na verdade, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, no conjunto de leis que temos no Brasil, em 2009, que começou a valer de verdade, tá? Que foi com a entrada em vigor da nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção da ONU, que trouxe a expressão pessoa com deficiência. Primeiro a pessoa, depois a deficiência, tá certo? A deficiência, ela passa a ser vista aí como uma qualidade, como uma característica do ser humano. Gente, tem a pessoa alta e a pessoa baixa, não é verdade? Você tem a pessoa magra, a pessoa mais gordinha. Você tem a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência.
tá certo? A gente tem que entender isso. Não é pecado, não é errado falar deficiência, não precisa ter medo disso. É uma qualidade, eu falo com orgulho, eu sou pessoa com deficiência, sou um advogado com deficiência, né? Você que está me assistindo, você pode ser um estudante com deficiência, um trabalhador com deficiência, tá certo? Isso não faz diferença. Primeiro vem a pessoa e depois a deficiência como um atributo. Algumas pessoas vão nascer com uma deficiência, outras, né? A deficiência vai acontecer ao longo da vida, de forma incidental. Tem gente que fala adquirida, eu não gosto de falar deficiência adquirida, né? Veja bem, deficiência adquirida. Aí, Daniel, fala sério. Você comprou uma deficiência, cara? Não, me dá uma paraplegia no cartão de crédito, divide em 3 vezes pra mim sem juros. Ô, gente, não, também não é legal, né? Mas enfim, sem picuinha, tá certo, galera? O termo correto é pessoa com deficiência, na forma da Convenção Internacional, que inclusive no Brasil tem força de Constituição, tá? Temos uma regra na nossa Constituição da República, lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que todo o Tratado de Direitos Humanos que viesse a ser aprovado no Brasil na forma de uma emenda constitucional, ele teria status, né, de Constituição. Foi o que aconteceu com o texto constitucional, né, quando entrou em vigor a nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi o primeiro tratado de direitos humanos que teve a forma de aprovação no Brasil como se fosse uma própria emenda à Constituição, né? Passou pelas 2 casas, com votação superior aí a 3/5, né, dos votos, enfim. Fato é que a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência é parte da Constituição. Se 88 dizia portador de deficiência, a Convenção Internacional derrogou esse termo, acabou com a palavra portador e passou a valer pessoa com deficiência. Tá certo? Um abraço e até a próxima!